Olá pessoal, eu sou o Pacete, host do Tech for Business, o podcast e videocast da Sonda Brasil, que fala de negócios, inovação, tecnologia e todos os assuntos que permeiam aí o dia a dia das nossas empresas. Hoje eu estou com um convidado que nos bastidores ele virou uma lenda aqui pra gente, por ter uma agenda difícil, mas está aqui, conseguimos gravar esse episódio, Arthur Igreja. Eu vou deixar que ele mesmo se defina, porque não é tão simples assim. Mas querido, bem-vindo ao Tech for Business e obrigado. Bom, prazer estar aqui. Que bom que deu certo, né? Deu certo. Estávamos brincando, né? Que finalmente deu certo. Bom, eu sou um apaixonado por inovação, por tecnologia. A principal coisa que eu faço são as palestras. São muitos e muitos eventos aqui no Brasil e vários outros países. E muitas entrevistas, enfim. Então, eu brinco que quando eu não estou falando sobre tecnologia, eu estou estudando sobre tecnologia. São as únicas duas coisas que eu faço, então não é tão complicado assim. Mas se a agenda tá cheia é porque a coisa tá boa, ainda bem, né? É, super agitado, ainda bem que é um segmento como nós sabemos, né? Que absolutamente a cada dia tem novidade, então é um trabalho infinito, né? Em geral, Arthur, na sua trajetória você fala de tecnologia, inovação, vem ajudando muitas empresas em processos de transformação. A gente já vive nessa última década transformações muito aceleradas, mas em especial a inteligência artificial, assim como vários outros pesquisadores e pessoas que pensam tecnologia, ela tomou um pouquinho da sua atenção, né? Ela acaba monopolizando. Por quê? Por que AI nesse momento e AI generativa a gente está falando tanto, sendo que nem é uma tecnologia tão nova assim? Boa. Bom, a resposta aqui daria quase o podcast inteiro, mas vou tentar ser um pouco mais breve. O que aconteceu foi o seguinte, como você disse, tem determinadas pautas que elas se tornam dominantes, então é uma espécie de janela móvel, né, ao longo do tempo. Então, lá por 2015, 2016, o assunto era como tornar uma empresa mais inovadora. E aí, claro, o assunto da tecnologia aparecia e aparecia de uma forma muito discreta. Porque no final das contas nós estamos vendo as primeiras aplicações, mas era aquela IA de otimização. Não dá para remotamente comparar com o que está acontecendo agora. Era né? visto como algo distante? Era visto. Eu sei que é importante, mas está distante de mim. E era visto muito para aplicações industriais, então para coisas muito específicas. Naquele momento nós estávamos falando sobre Big Data, sobre o uso dos dados. A IA era utilizada, mas muito mais num contexto de otimização de informação, não no contexto de criação de coisas. Então esse assunto começa a ganhar atração depois de 2017, se torna maduro depois de 2022, maduro no ponto de vista de ter aplicação, de ter o que fazer. E está dominando a pauta nesse momento por dois motivos. Primeiro, porque é uma camada de tecnologia que é tão importante ou mais do que as outras duas, que foram a internet, a digitalização. Digitalização começa lá nos anos 70, 80, dependendo do porte da empresa. No Brasil, muito fortemente nos anos 90, veio a internet. Depois, nos anos 2000, nós ganhamos mobilidade, né, com 3G, 4G, enfim, smartphones para poder se aproveitar dessa mobilidade. O ano do mobile, né? O ano do mobile. Principalmente o marketing esperou muito por esse momento. Exato, né? Que mudou tudo. E agora vem essa camada da IA, especialmente da IA generativa. Então, o que acontece? Por que eu falo que são dois motivos? O primeiro é porque é uma camada tão grande quanto isso. É tão grande quanto a internet, é tão grande quanto os smartphones. Só que a segunda coisa, diferente de outras pautas que foram dominantes, por exemplo, o caso do metaverso em 2021, nós tínhamos muito prognóstico futuro, muitos argumentos, mas muito pouca entrega, muito pouco número. E com a GenAI está sendo diferente. As empresas e pessoas estão usando e elas conseguem mensurar. Elas falam, uma coisa que eu levava um dia para fazer, agora eu faço em 5 minutos. Então é uma coisa que instantaneamente faz sentido. Uma outra coisa importante é a curva de aprendizado mudou radicalmente, porque todas as tecnologias anteriores a pessoa precisava ser um super expert. E agora nós estamos vendo pessoas brincando com IA. Se tornou um assunto muito acessível. Então é por isso que domina, pelo fato de entregar resultado, mudar a forma como nós fazemos as coisas. E, para ser sincero, os impactos são mais profundos do que muita gente está percebendo agora. Então é só o começo dessa história. Por isso que eu enquadro que nós estamos, para quem acompanhou essas outras duas ondas, na era da IA. É uma tecnologia lá dos anos 50 e 60, do ponto de vista do campo teórico, mas do ponto de vista de aplicação prática, nós estamos no final dos anos 90. Nós estamos lá por 98 ou 99. Ou seja, parece que está acontecendo muita coisa, daqui a 5 anos, o que nós estamos fazendo hoje vai parecer uma brincadeirinha.
Arthur, você que olha para ciclos e ciclos, no fim você acaba olhando o frame o mais amplo possível, né? Você olha para ciclos e ciclos. É comum esse comportamento. Você falou do metaverso e você deixou claro aqui a diferença, porque a GenAI acaba. A gente continua falando sobre, o metaverso a gente parou, mas essa ideia do hype, um momento específico que você menciona aqui 2022, provavelmente por causa do chat GPT, um momento específico que o tema ele explode, ele vai para além do nicho da tecnologia. Por que isso acontece? Quais são os elementos que estão por trás de trazer um assunto mais à tona e para que ele se mantenha também? Então, você tem toda a razão, eu tento dar vários passos atrás justamente para não embarcar em hypes. Porque por uma questão de responsabilidade e por uma questão da qualidade do que eu estou entregando para as empresas. Eu estou tentando entender o que está acontecendo naquele momento, só que eu não posso ser levado por uma emoção, por um diagnóstico errado. Obviamente, já errei inúmeros diagnósticos, mas se você ficar muito emocionado por aquilo que está sendo anunciado naquela semana, naquele mês, você vai perder completamente esse ponto de vista. Então, uma coisa que eu adoro estudar são os flops, são hypes que deram errado, porque eu tento entender o seguinte, o que aconteceu que tanta gente foi tomada por essa febre e por que só com o benefício da retrospectiva fica óbvio que aquilo era uma furada, você está entendendo? Então eu estudo, na mesma proporção que eu estudo casos de sucesso, eu estudo talvez até mais flops, coisas que deram errado. Então o que acontece é que quando estoura essa bolha, tem um aspecto que a tecnologia, por alguma razão, ela ficou muito mais fácil, acessível, tem muito mais gente, como eu falei no começo, muito mais gente brincando com aquilo, ou seja, não é mais uma coisa de super experts. Só que aí tem um perigo danado, inclusive para as empresas, e é por isso que eu falo lá, o caso da metaverso, mas tem tantos outros ao longo do tempo, que o que acontece é que quando o assunto ele fica hiperaquecido e ele sai dessa bolha, as pessoas, elas em alguma medida, elas suspendem a crítica. Porque daí vira uma coisa que... O que acontece na prática? Você precisa ter uma agenda a respeito daquilo. O CEO está respondendo sobre aquilo. O CTO está respondendo sobre aquilo. Os profissionais que estão no mercado, eles precisam colocar no LinkedIn que eles estão em cima daquele assunto. Então acontece um efeito à lá, sabe, a corrida pelas tulipas, que todo mundo vira expert daquilo. E parece que ninguém tem a capacidade de falar o seguinte, gente, olha só, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa errada aqui que não vai virar. E nesse momento está acontecendo isso. Então o que eu quero dizer é o seguinte, GenAI é hype? Não. É uma tendência, ela para de pé. Agora, dentro dessa tendência, tem incontáveis camadas de hype. Sempre tem. Vão ter inúmeras empresas que elas vão tentar fazer o quê? Elas vão tentar colocar essa etiqueta na frente. Por quê? Porque ajuda, por exemplo, a atrair investimento. Hoje, se você pegar as empresas que estão listadas em bolsa, volto a dizer, o mercado está cobrando, ela está se cobrando e ela tem que falar o seguinte, eu sou uma empresa de IA. Algumas têm uma clareza muito grande do que estão fazendo com isso. Outras elas têm que fazer o quê? Caramba, se eu não me portar como uma empresa de IA, vai parecer que eu estou super defasado. Então esse também é um pequeno perigo, sabe? Tem hypes, tem ondas que elas dão errado por completo, tem tendências, só que dentro da tendência tem uma camada gigantesca de hype. Sabe o que é interessante esse contexto que você deu? E até lembrando muito do metaverso, mas vale para todos os hypes aqui. O próprio jornalismo, e eu como jornalista assumo isso, ele acaba alimentando isso também, né? Porque nesse momento o tema é inteligência artificial generativa. Então se eu vou entrevistar um CEO, um CTO, um CMO, é óbvio que vai ter essa pergunta. E vira meio que um círculo ali, na verdade, né? Um círculo que não é necessariamente tão virtuoso assim. Mas sabe o que é interessante? Um outro aspecto que você trouxe aqui, pro C-Level, pro líder que está no meio de tudo isso, qual que é o cuidado que ele precisa tomar para o ponto de equilíbrio para ele aqui, para não deixar cair na euforia, mas também não barrar uma inovação? Qual que é esse ponto de equilíbrio? É que eu acredito que esse aspecto de exploração ele precisa ser constante. Então, quer dizer, puxa, tem uma nova tecnologia, seja ela qual for. Então, ela precisa ser prospectada, ela precisa ser avaliada. E tem uma outra coisa perigosa. Quer dizer, não perigosa, mas é fato, né? Tudo isso é absurdamente dinâmico. Então, o que acontece? Se você não fizer esse tracking, esse acompanhamento, uma tecnologia que, de repente, você olha para o teu negócio e você fala o seguinte, caramba, nesse momento ela é inviável. Pode ser que essa resposta, daqui a 4 meses, seja completamente diferente.
Então, nós estamos vendo ferramentas, frameworks, possibilidades que elas estão trazendo isso. Algo que há 6 meses atrás não tinha como fazer, agora tem. Quer dizer, isso já muda a agenda de prioridades. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, do ponto de vista executivo e para quem está olhando a estratégia, eu recomendaria fazer um tracking constante. Então, mesmo as tecnologias que você fala o seguinte, não deu certo. Talvez ela não deu certo agora, talvez ela não faz sentido nesse momento. Colocou na gaveta, pode ser que ela mude drasticamente e aí você ainda está com aquela percepção, aquele estado mental de aquilo não é para o nosso negócio. Agora, respondendo, eu acho que a característica número 1, que é a mais importante, é justamente essa franqueza e essa coragem de, sim, estamos acompanhando a GenAI, mas isso não tem absolutamente nada a ver com a nossa empresa. E poucos têm essa coragem. Poucos têm essa coragem. Então, é como você falou, é uma busca por um equilíbrio de explorar o assunto, tentar implementar ele, mas entender que tem essa camada de hype. Então, o que acontece? A GenAI, ela não vai se comportar da mesma maneira para qualquer segmento e qualquer empresa. Então, para algumas empresas, aquilo ali vai ser o próprio coração da empresa. Para outros, vai ser uma coisa assim que vai ajudar, vai ser muito legal, mas desculpa, ela não é uma empresa de IA e não vai se tornar. E está tudo bem. E está tudo certo. Então, só que essa franqueza e essa clareza estratégica, para ser sincero, não é muita gente que tem. Que consegue, por exemplo, olhar e falar, mas isso foi dentro daquele contexto, daquele país e daquele segmento. E deu tudo certo. Quando você tenta transportar isso para outro lugar, ou você vai precisar de uma série de adaptações, ou a tua conclusão vai ser que aquilo não faz sentido. Então, realmente é uma coisa que demanda muito, sabe, um toque. Você sabe que nas entrevistas que eu já fiz, são casos e casos, mas logo no início ali, quando a gente estava falando mais de AI generativa, eu perguntei para um CEO sobre AI generativa e a resposta dele foi muito na linha do que você está falando. Olha, a gente estuda, a gente analisa, e não é de agora, já faz algum tempo, a gente aplica, mas eu jamais vou trazer qualquer tipo de pressão que gere ansiedade no meu CTO, por exemplo. Não é porque o board está pressionando ou porque eu tenho que usar. Eu preciso ter muitas métricas e na ponta do lápis aqui o porquê que eu vou usar essa tecnologia. Arthur, antes da gente falar sobre agentes de AI, que a gente vai dedicar um tempinho a esse tema, você falou sobre os hypes, né? Inteligência artificial generativa é tendência, mas tem alguns hypes aí. Me cita 2 hypes que você derrubaria nesse momento. Olha, nós vamos falar sobre agentes daqui a pouquinho. Eu estou vendo um hype bem grande acerca de agentes. Por quê? Porque os agentes estão naquilo que se chama de prime time, ou seja, eles estão prontinhos para fazer o que as empresas estão falando que eles podem fazer. A resposta categórica é não, nem remotamente. Então, por isso que eu volto a dizer que nós estamos lá em 98, 99. Essas bases estão sendo construídas. Mas tem muitas pessoas que estão olhando e estão falando o seguinte, nossa, agora eu conecto um agente e vai estar tudo resolvido nesse workflow da minha empresa. Olha, sem aquele conceito do human in the loop, de você ter pessoas, de você, sabe, coordenar isso com muito cuidado, vai virar um desastre. Então não está pronto, não está maduro. Só que nós estamos vendo o quê? Uma série de empresas que elas pegaram coisas do tipo pedaços de software para atendimento, pegaram um pedacinho de processamento de linguagem natural, pegaram chatbots, pegaram outras coisas. Olha o fantasma do chatbot voltando. Empacotou tudo isso, então o chatbot ele foi dormir, chatbot acordou a gente. E, não é verdade, entendeu? Então, assim, calma lá, sabe? Você está empacotando, você colocou uma outra roupa, mas não é verdade. Então, esse é um mito, não está pronto. Não está pronto para a maior parte dos negócios. Isso é fato. Vamos começar desconstruindo, então, a partir, conceitualmente, o que seria esse agente de AI que a gente está falando mais? Bom, vamos lá. Qual que é a minha compreensão do que é um agente, tá? Um agente, para mim, ele tem 3 características. A primeira é o seguinte, por definição, é algo que é multimodal. O que isso quer dizer em português, claro? Nós não estamos falando de uma ferramenta, porque o jeito que nós trabalhamos não é monomodal. O que eu quero dizer com isso? Quando surge o ChatGPT, ele te entrega texto. Depois ele passa a te entregar imagem, com o DALL-E 2, enfim. Depois nós vemos o Sora, que entrega vídeo, só para mencionar as ferramentas da OpenAI. Só que quando você para pensar no trabalho que um ser humano faz, é completamente multimodal. Você está conversando com uma pessoa, quer dizer, transmissão e recepção de áudio, raciocínio, vocês estão tomando decisões, você está armazenando informações, muitas vezes no teu próprio cérebro, algumas vezes você está anotando, enfim.
Mas por natureza o nosso trabalho é muito multimodal. Nós usamos planilhas, apresentações, conversas. Então, um agente não pode ser monomodal. Uma coisa que só, por exemplo, eu só consigo operacionalizar texto. Vai ter uma limitação gigantesca para poder resolver problemas. Porque nós precisamos transitar por todas essas mídias, por todos esses arquivos, né? Isso é uma pessoa trabalhando. A segunda característica não é uma ferramenta de consulta específica e entrega. O que eu quero dizer com isso? Hoje, a maciça maioria das IAs são assim. Traduzindo, uma pessoa entra lá no Gemini, ou seja lá qual IA que for, ela pede algo e ela tem algo de volta. Traduzindo, você está falando de um bloco de trabalho. Um agente não é um bloco de trabalho, ele é um workflow. Então você tem que ser capaz de desenhar. Você vai falar o seguinte, olha só, você vai fazer isso daqui, depois você vai fazer aquilo, depois você vai terminar esse relatório, você vai falar com tal pessoa, você vai fazer uma ligação. Então, traduzindo, múltiplos tipos de informação, múltiplos blocos de trabalho, e nós só vamos ter agentes de fato quando nós conseguimos passar pela terceira fase, que é o quê? Volta no conceito de ferramenta, o ChatGPT, assim como a Alexa ou qualquer IA, nesse momento ela está lá passivamente te esperando. Se você não abrir o aplicativo, não vai acontecer nada, né? Isso não é desejável no trabalho. Por exemplo, se você tem uma pessoa, seja um trainee, um estagiário, seja quem for, você não quer uma pessoa que esteja sentadinha falando, eu estou esperando você me acionar. O que nós queremos... O agente ele é ativo. Exato. Ele não está numa posição de Exato. passividade. Você falou da Alexa. Então, essas três coisas. Então, assim, duas complexidades aqui. Primeiro, não tem que ser multimodal, tem que passar por várias formas, e tem a ideia do workflow também aqui, é muito importante. Você mencionou a Alexa. Eu já vi muita gente tentando usar um assistente de voz para comparar um agente. Qual é a diferença aqui? O que é o assistente de voz como a Alexa, ou como já foi o Google, se você compara com o que a gente está tentando mensurar como agente aqui? Não, é totalmente diferente. Tanto que uma coisa recente que aconteceu com a Amazon, quando ela lança o Alexa Plus, né, essa nova modalidade com Gen AI, olha só que interessante. A Alexa, quando as pessoas começaram a, por exemplo, usar aqui no Brasil em 2017, 2018, que as pessoas começaram a comprar nos Estados Unidos e trazer para cá e tal, parecia um milagre, parecia uma coisa de outro planeta, né? Só que qual que é a grande diferença? A Alexa, primeiro, você precisava, até esse momento, mencionar o nome dela para acordá-la. É esse conceito que eu falei de ferramenta, input. Ela está lá esperando o input. Segunda coisa que pouca gente sabe, todos os comandos são pré-configurados. Então, traduzindo, quando ela fala não entendi, não é que ela não entendeu, ela não sabe fazer aquilo. O comando não está cadastrado. Então, literalmente, você tem o quê? Você tem que chamar e tinha um cardápio de coisas para fazer. Acenda uma luz, toque uma música. Mas o que as pessoas não concebem é que elas tinham uma percepção de inteligência, porque o cardápio era minimamente vasto, mas ele era absurdamente limitado. Então, quando as pessoas falavam assim, eu converso com a Alexa. Não, você está usando um menu do tamanho de uma pizzaria, é muito pequeno, entendeu? E aí o que acontece quando vem Gen AI? A própria Amazon, ela declarou que ela teve que basicamente jogar tudo fora. A Alexa, ela não tinha conserto. Não tinha como trazer ela para a era da Gen AI. E quando vem a Gen AI, as pessoas começaram a olhar para a Alexa e falar assim, cara, isso é muito limitado. Extremamente primitivo. Muito limitado. Então, quer dizer, o milagre de 3 anos atrás passou a se tornar risível, que é isso que a tecnologia faz. Então, esses assistentes dessa era anterior de processamento de linguagem natural e com característica de comandos pré-definidos e esse cardápio, eles começaram a ficar praticamente inúteis, sabe? É isso que nós vimos com o assistente da Apple, do Google e por aí vai. Então, a diferença é brutal, porque a Amazon, para trazer a Alexa para 2025, eles falaram, uma coisa não tem nada a ver com a outra, foi uma criação do zero. Ao ponto dela ter que começar a entender contexto, a pessoa não vai mais falar, Alexa, eu quero tal coisa. Ela vai ter que entender o que você quer. Então, é uma forma de pensar as coisas que é drasticamente diferente. Volta naquele ponto da proatividade. Então, quando você fala, eu consigo interagir por voz, logo isso é um agente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Alexa, nós interagimos por voz, mas não é um agente. É uma ferramenta. Porque você está simplesmente dando um input por voz.
Ponto. Parece mágico? Parece. Mas é uma ferramenta de consulta básica. Não é um agente. Você sabe que você falando da Alexa, eu fico imaginando nesse diálogo com ela, eu fico imaginando várias telas que você vai tendo que abrir, clicando, É isso aí. para chegar até um objetivo com muitas fricções também, né? Exato. Mas no final das contas é isso. O que você está fazendo você está fazendo uma navegação guiada por voz, mas no final das contas você tem uma espécie de fluxo, você está seguindo um fluxograma, você não está tendo uma... Qual que é a diferença, né, da GenAI? A GenAI você consegue ter esses caminhos muito mais abertos, é uma dinâmica totalmente diferente. Por que nós saímos daquilo que se chama de problema de múltiplas telas, né? Então, assim, para ficar muito claro qual que é o salto que nós estamos dando agora. O que é um problema de múltipla tela? Imagina uma família planejando uma viagem. Eles sentam e falam, bom, vamos planejar a viagem desse ano. Certamente uma tela é para pesquisar passagem aérea, a outra é para pesquisar hotel, a outra é para pesquisar os passeios, um TripAdvisor da vida, a outra está o Instagram e o TikTok abertos para ver como é que são aqueles restaurantes, aqueles lugares. O WhatsApp está aberto porque você está conversando com alguém que já foi para aquele lugar. Olha que experiência cheia de fricções, terrível, né? Terrível. Só que com GenAI, o que você consegue fazer? Você consegue descrever que tipo de viagem é essa, porque no final das contas é isso que importa. E a GenAI vai conseguir operacionalizar todo esse trabalho que era janela por janela. Por isso que eu falo que um dos desafios que nós temos agora é que nós fomos brutalmente treinados nas últimas décadas a processar a informação. É isso que muita gente não está percebendo. Como é que dá para exemplificar isso? Imagina que uma pessoa chega aqui em São Paulo e ela fala, vou encontrar um bom restaurante. O tradicional, para quem aprendeu a mexer em computador, em smartphone, redes sociais e internet, a pessoa vai processar uma quantidade absurda de informação que a partir de agora ela não precisa mais. Por exemplo, ela vai entrar no Google, ela vai digitar melhores restaurantes de São Paulo, italianos. Aí ela vai entrar no TripAdvisor. Os 3 que a descrição chamar mais atenção, ela vai entrar no Instagram. E ela vai ficar vendo vídeo. E daí ela vai conversar com uma pessoa, traduzindo. Nós somos o computador. A pessoa vai passar 1 hora escolhendo um lugar que ela vai ficar 30 minutos lá dentro. É o que aconteceu com aquela história de 1 hora para escolher uma série que a pessoa pega no sono em 10 minutos. Então, qual que é a dinâmica que você passa a ter um comportamento mais de agente? Você pode hoje fazer um vídeo num restaurante que você gostou muito, chegar para uma IA e falar o seguinte, amigo, o que eu gosto é isso aqui. É esse nível de música, o prato é esse daqui, o ambiente é esse, amanhã eu estou indo para tal lugar do mundo. Eu quero isso aqui. Eu quero isso daqui. Você não vai mais ter que ficar fazendo todo esse trabalho de busca, coleta, interpretação, processamento de informação. É outro papo. Aqui a aplicação do workflow está muito clara. Tudo que esse agente percorreu para trazer o que você colocou ali como uma referência, por exemplo. Exato. Então, quer dizer, desculpa, mas o ponto é, nós somos mais computadores do que parece, do que as pessoas se dão conta, porque nós estamos treinados a fazer isso, a ficar procurando informação e tentando tirar algum sentido daquilo. Muda porque nós começamos a desenhar os endpoints. Então você fala o seguinte, olha, eu quero esse restaurante aqui. Como que você vai encontrar? Não me interessa. Que no final das contas é o prompt. Então, só que quando você leva isso para o mundo dos agentes e usa aquelas características que eu mencionei, é uma outra brincadeira. Porque você está falando o seguinte, olha, eu quero esse restaurante, eu quero essa imagem. Você está desenhando as entregas. Então, nós estamos paulatinamente, de fato, virando gestores de IA. A questão é definição de escopo, comunicação clara. E quando nós entrarmos, de fato, nessa era dos agentes, ela vai conseguir trabalhar com não importa o tipo de input e chegar muito perto daquela entrega, daquele resultado final. Então, sim, nós vamos saindo desses workflows, nós vamos ser menos relevantes dentro desses workflows. Arthur, está muito claro porque você falou do hype aqui do agente. Acho que ficou muito, muito claro. E está claro também que a gente está em processo de encontrar esses agentes. Você consegue hoje, talvez, materializar quem está próximo disso ou quem está próximo de trazer uma solução baseada nesse conceito que você trouxe aqui de agente para nós? Ainda é muito embrionário. Então, sendo muito sincero, porque as demonstrações que nós vemos, elas são impressionantes,
mas eu colocaria em paralelo com as demonstrações que nós estamos vendo dos humanoides, dos robôs. Elas são muito legais, mas muitas delas são teleoperadas. Traduzindo, a que velocidade que os robôs estão evoluindo? Numa velocidade incrível, assustadora. Agora, nós estamos no ponto de ter dentro de casa ou numa empresa soltar um humanoide e falar, ele vai ser útil. Não, ele é curioso. Então, muitas vezes guiado por um joystick, tem alguém que está ali atrás fazendo a operação, as pessoas olham e falam, caramba, isso é o futuro. É o futuro, mas ainda você não consegue soltar um humanoide da empresa e ele fazer qualquer coisa relevante. Ele vai fazer coisas engraçadinhas. Os agentes estão mais à frente disso. Então você olha as aplicações que o Google tem, que N empresas têm. Pô, você consegue fazer algumas brincadeiras. Você consegue dizer, olha, entra na minha agenda, faz uma ligação, marca tal coisa, faz isso. Mas eu costumo dizer que é o seguinte, ele está num estágio de alguém que recém aterrissou numa empresa. E eu não estou falando isso como demérito de forma alguma, eu só estou falando que isso todos nós já fomos essa pessoa. Que você chegou lá inexperiente, perdido no dia 1. Quanto que você está realmente ajudando? É pouco, porque você está aprendendo. Então os agentes estão nesse estágio. É uma corrida por maturidade. Eles vão ganhando capacidades, confiabilidade, vão conseguir ter essa distinção do tipo, eu preciso fazer essa tarefa e não é aquela. Só para ter uma ideia do que eu estou falando, o desafio dos agentes é tão grande que basta ver o que acontece só quando você está pedindo uma imagem. Se você está pedindo uma imagem, que é uma tarefa, que é uma coisa incrivelmente mais simples, ainda aparecem uns absurdos. Você tem que ir redirecionando e redirecionando. Para pedir uma coisinha, que é uma imagem. Tá entendendo? Ainda aparecem umas coisas completamente bizarras de vez em quando. E é naquele momento que você olha, a IA ela pode ter acertado 10 imagens, que você fala, caramba, isso aqui é sensacional. Aparece uma bizarra, parece que te dá aquela sensação de realmente eu tenho que ficar de olho. Realmente, por isso que eu falo desse papel da supervisão. Traduzindo, nós temos inúmeras empresas que estão se posicionando como agentes, Salesforce, Google, Microsoft, todo mundo está trazendo agentes. Agora, qual que é o estágio de maturidade? Volto a dizer, a internet é uma internet precária, é uma internet, assim, isso vai ganhar uma representatividade na nossa vida nos próximos 5 anos. Mas nesse momento eu não consigo pegar um número tão grande de situações da minha vida e falar, eu consigo conectar um agente aqui, ele vai... Eu tenho certeza que do começo ao fim ele vai resolver. Arthur, agora, na verdade, eu acho que é uma questão que vai guiar um pouco. Partindo da premissa que a gente ainda vai chegar nessa era dos agentes, não estamos. Eu queria falar um pouquinho sobre o preparo e aí ampliar um pouco a nossa conversa para qualquer profissional. Seja um profissional de negócio, seja mesmo a liderança que a gente já mencionou aqui. No SXSW desse ano, o João Maeda, da Microsoft, ele trouxe uma expressão... Eu não vou entrar nem no mérito da expressão ali, mas ele usou um termo que era do UX para o AX, né? Essa ideia do User Experience para o Agent Experience. Não vou entrar nesse ponto dele, mas ele traz um pouco essa reflexão sobre como que a gente vai se preparar. Em outras palavras, me parece que tudo, a estrutura que existe hoje dentro de um conceito de agente de AI vai mudar muita coisa. Faz sentido? Total. É porque é o seguinte, olha só, mais uma vez, dando alguns passos para trás, tá? O que nós precisamos entender, e aí que a reflexão do João Maeda é muito importante, quando ele fala da nossa interação com agentes e tudo mais, é que tem 2 aspectos fundamentais aqui. O primeiro deles tudo que aconteceu nos últimos 30 anos teve muito a ver com distribuição. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ter que dar uma divagada aqui para explicar o poder do que está acontecendo agora. Se você parar para pensar, o que acontecia quando você escrevia um artigo, quando eu escrevia um artigo, algum tempo atrás. Digamos que há 3 décadas atrás alguém vai lá e escreve um artigo. Pois bem, o artigo ele é único, ele tem uma versão só e ele precisava passar por um canal de distribuição. Então ele ia para uma revista, essa revista ia ser impressa, ela ia para um lugar chamado banca, pesquisem no Google que é uma banca, se você não sabe. A pessoa comprava, então traduzindo, você tinha um feed único, de versão única, e que dependia dessa distribuição. Chega a internet, o que acontece? O artigo sai do teu computador, vai para um portal que vai direto para a casa da pessoa, num segundo momento para a mão dela. Então nós já temos o quê? O corte da distribuição. Mas o você fazendo o artigo é igualzinho na época do jornal e da revista ou na época da distribuição digital. Tudo bem.
Redes sociais. O que mudou? Em vez de ter uma revista, que é um feed estático para todos os consumidores, eu tenho bilhões de versões daquela revista. Então, quer dizer, eu comecei a ter curadoria e conteúdo mesclado. A forma de produção do artigo continua absolutamente idêntica. Com GenAI, o que começa a acontecer? Nós finalmente começamos a mudar a forma como as coisas são feitas. Por isso que eu brinco. O que mudou nos últimos 100 anos? Uma pessoa anotava uma coisa num caderninho. Tá bom. O que mudou? Do caderninho ela foi para o Excel. Mas é um ser humano colocando aquele input. Do Excel foi para um ERP. Para ter mais controle, foi para um CRM. É um ser humano apontando um dado. Agora, não. Agora sai o ser humano dessa equação. Então aí que vem esse segundo pulo, que é o seguinte. Como é que nós vamos nos preparar? Está acontecendo um fenômeno que as pessoas vão começar a ter um certo pavor, um certo pânico disso, porque quando eu volto naquele conceito que nós somos os computadores, nós estávamos processando um caminhão de informação e agora isso não é mais necessário, grande parte daquilo que nós chamamos de correria dentro dos escritórios vai ser uma brincadeira em 5 anos para os agentes. Traduzindo, assim como aconteceu nas fábricas, que robôs começaram a substituir braços e pernas, todo esse trabalho muito pouco relevante, mas que toma um tempo desproporcional, é muito mais do que um Pareto. 80% do tempo as pessoas não estão fazendo coisas brilhantes e que geram um valor incrível. Elas estão lá processando coisas. Então elas estão lá preparando uma apresentação, preparando um relatório. Que podem ser processadas por um agente. Pronto. Por quê? Porque você está desenhando o endpoint. Então a grande pergunta é, o que é genuinamente valioso do que você faz? E isso vai apavorar muitas pessoas, porque muitas pessoas são uma extensão do computador. Então, essa preparação, o que é incrivelmente valioso no que você faz? E eu acredito que muita gente vai ter uma bela dificuldade para encontrar esse... Então, nós estamos ainda numa fase que esse desconforto não aparece, porque quando as pessoas olham, por exemplo, tem uma IA, tipo CapCut, que vai lá e faz uma legenda instantaneamente. Anos atrás, eu entrava no Fiverr para contratar alguém que, sei lá, está na Bolívia, pagando R$ 25 para essa pessoa legendar um vídeo meu. Agora a IA vai lá e faz. Só que no final das contas, quem são os profissionais que mais usam IA para produzir legenda? O pessoal que trabalha com edição de vídeo. Então ainda não acontece isso, que você fala, o profissional se tornou absolutamente desnecessário e irrelevante. Mas está chegando num ponto que, de repente, 80% do que a pessoa faz vai cair dentro desses workflows e agentes. Arthur, você tocou num ponto que talvez não, de fato hoje é uma das maiores ansiedades quando a gente fala de inteligência artificial, que é a substituição. Essa reflexão que você traz de o que eu devo pensar que eu posso delegar para um agente ou não, ela é coletiva? Ela diz respeito à companhia, ela diz respeito à pessoa? Qual o ponto de equilíbrio dessa reflexão? Porque me parece que para tirar essa camada um pouco de desespero e pensar racionalmente, a gente vai precisar lidar com essa reflexão. Não, sem dúvida, porque o pânico não vai ajudar em nada, é absolutamente transversal, todo mundo vai passar por isso, só que, mais uma vez, como é que eu gosto de enquadrar isso? Nós sentimos essa espécie de fobia do tipo, caramba, tá muito evidente, e agora não é papo, não é hype, que a forma ou aquilo que nós chamamos de trabalho vai ser drasticamente diferente, só que nós temos que daí ter a noção de que quando nós olhamos para trás, com esse benefício da retrospectiva, essas coisas ficam muito óbvias. Quando nós olhamos para frente, a nossa visão é terrivelmente limitada. Terrivelmente limitada. Então, no final das contas, o que eu quero dizer com isso, para tranquilizar todo mundo? Sim, nós vamos trabalhar de uma forma totalmente diferente. 80% do que nós fazemos hoje não agrega valor nenhum. A gente vai assumir, eles não estão prontos, mas vão estar... vão conseguir assumir esses workflows, vão ter iniciativas, vão trabalhar com a gente, vão trabalhar nas nossas empresas, enfim. Só que aí, o que acontece é que se você comparar a forma como as pessoas trabalhavam há 10 ou 15 anos atrás, há 15 anos atrás o que uma pessoa fazia
E se você tiver o olhar de 2025, quando nós estamos aqui conversando, 80% daquelas tarefas também não faziam sentido. Então, hoje você já trabalha de uma forma que é irreconhecivelmente diferente. E a pessoa é a mesma. Então, se você parar para pensar, caramba, um advogado. Eu conheci advogados que, assim, passavam muito tempo em deslocamento para poder fazer as audiências. Eu conversei com um advogado que, literalmente, foi até Rio Branco, no Acre, para participar de uma audiência de 15 minutos. Hoje isso é feito por vídeo, traduzindo. Todo aquele período de deslocamento era inútil, não fazia sentido. Era tempo desperdiçado. Opa, tem videoconferência, pandemia, mudou um monte de coisa. Perceba que o profissional é o mesmo. Então, ao longo do tempo é isso que acontece, sabe? Traduzindo, ninguém vai ficar congelado, fossilizado, usando as ferramentas de 2025 em 2030. Então, por isso que eu sempre olho com esse olhar da empolgação, sabe? E só para te dar uma estatística, quando as pessoas ficam com esse pânico do tipo substituição e tudo mais, tem um dado que eu gosto de usar, que ele não explica totalmente o fenômeno, mas ele ajuda a compreender. Você pega um país que você tem muita informação disponível, como é o caso dos Estados Unidos, tá? Se você pegar de 1870 até semana passada, você vai ver uma linha do tempo bastante estável de taxa de desemprego. Você está falando de alguma coisa por volta de 5%. Você fala, pô, mas ela não é estática no tempo. Fato, ela tem variações abruptas, se você olhar esse span lá de 1870 até semana passada. Agora, quais são esses spans? Onde que dá esse salto absurdo? Guerras e profundas crises econômicas. Você não tem nenhum spike ali no meio que você fala o seguinte, caramba, aqui ó, computador. Chegou o computador. Logo nós fomos para 30% de desemprego. Então, quer dizer, chegaram os computadores e a internet nos anos 90, está ali, ó, está provado que os computadores colocaram todo mundo na rua. Ah, chegaram os smartphones, agora chegou a IA. Aonde que nós estamos? A linha do tempo está igual, traduzindo. As pessoas vão incorporando essas ferramentas. Nós vamos fazer outras coisas. Por isso que o trabalho é infinito. O trabalho é infinito. O que nós precisamos entender é que cada uma dessas gerações elas vão criando camadas de depósito. Quando chegou a internet era tudo assustador. Tudo ia mudar. Os bits iam substituir os bricks. Tudo ia desaparecer. Cá estamos. Traduzindo, aquela economia, aquele varejo, por exemplo, dos anos 90, aquelas lojas do jeito que elas eram, obviamente ela não faz sentido em 2025. Aquele negócio. E é por isso que algumas desaparecem, outras algumas ficam pelo caminho, outras surgem e por aí vai. Mas são camadas. E nós só entendemos essas camadas como benefício quando nós estamos usando ela e nos acostumamos. Traduzindo, vai ser difícil encontrar alguém na rua hoje que vai falar o seguinte, eu tenho uma certa aversão a esse negócio de internet. Eu prefiro trabalhar sem. Eu não quero usar smartphone. Por quê? Porque agora já passou o tempo suficiente para isso decantar. Então, o fato é, a IA, ela ainda não tem esse tempo, sabe? Vai ajudar pra caramba, as pessoas vão adorar, não vão conseguir trabalhar sem. Igualzinho o que acontece com os smartphones. Igual. Arthur, de forma prática, mais prático ainda, que você está sendo super prático, mas uma pessoa que está agora assistindo, ouvindo a gente, com a planilha do Excel aberta e de certa forma ali no trabalho, eu sei que não é fácil você dar receita para as pessoas, como que você disse, tem muitas variáveis aqui, mas existe um questionamento. Tá bom, Arthur, tá muito claro, mas para que caminho que eu vou? Eu como profissional, eu vou estudar AI, eu vou fazer um curso de AI, mas o quê? Eu acho que tem esses questionamentos também. Eu acho que é super importante, eu diria que a pessoa tem que enxergar esses blocos, né, de trabalho, esses building blocks do que ela faz, e o fato tem duas dicas que eu acho que são práticas. O primeiro é o seguinte, a IA, diferente de uma implementação de um ERP, que alguém chega numa empresa e fala, vamos instalar o ERP de tal empresa. Tá bom, você faz um treinamento e todo mundo aprende a mexer naquilo. A IA, ela tem uma característica muito peculiar que é o seguinte, o como a pessoa vai usar depende do como é que é o dia a dia dela. Então você pode ter duas pessoas do mesmo departamento, uma sentada do lado da outra, as ferramentas que ela vai usar e a forma que ela vai usar são totalmente diferentes. Quer dizer, tem muito menos padronização na era da IA generativa. Só que a pessoa só vai perceber isso quando ela fizer duas coisas. Primeiro, ela conseguir definir, escuta, ao longo do meu dia, o que eu faço? Quais são as tarefas que eu tenho que fazer? E ela vai perceber que hoje já tem um sem fim de ferramentas de IA que poderiam ajudar ela. Agora, não vai ser alguém de TI, não vai ser o CTO que vai sentar do lado da mesa dela e falar assim, ó, vem cá, tem essa ferramenta. Grande parte disso ela vai ter que descobrir. Só que para ela descobrir, de novo, ela tem que ter, uma clareza muito grande, o que eu faço?
A minha tarefa é essa. Segundo, ter essa curiosidade de procurar. Será que já não tem uma IA que faz isso? Será que não tem uma IA que faz isso? E em grande parte dos casos tem. Então, deixa eu exemplificar. Eu mencionei no começo que uma das coisas que eu mais faço é palestra. Legal. Quais são os blocos para fazer uma palestra? Eu tenho que preparar slide. Pergunta número 1 que eu tenho que fazer. Tem alguma IA que faz slide? A resposta é sim. Então, assim, logo depois de 2022 eu já estava usando. Por quê? Porque é uma das tarefas que eu tenho que fazer. A segunda coisa, eu tenho que consumir muito, muito conteúdo e organizar isso de alguma forma. Caramba, virou uma festa. Porque tem IAs que eu consigo pegar um vídeo de 2 horas, personalizar os assuntos que me interessam, a IA corta o vídeo, me entrega um resumo e me aponta. Ele fala o seguinte: Arthur, já te conheço, cara, o trecho que vai ser muito legal para você é dos 8 minutos e 10 até os 15. Assiste isso aqui. Quer dizer, me poupa um tempo estudando, que é uma coisa brutal. Porque é o outro bloquinho do meu dia a dia. Estudar e procurar conteúdos. Terceiro, eu preciso escrever. Quantas ferramentas tem para escrever? Incontáveis. Então, quer dizer, cada um... primeiro, tem que ter essa curiosidade do tipo, qual que é o ecossistema de ferramentas de IA que já podem me ajudar hoje? Só que a pessoa só vai conseguir fazer isso se ela pesquisar, se ela fuçar, se ela for no YouTube. E nós temos um problema que é inerente do ser humano. Nós achamos que os nossos trabalhos e as coisas que nós fazemos são problemas inéditos. E as pessoas não têm ideia do quanto que isso é mentira. Então, quando a pessoa fala assim, não, mas a IA não tem como me ajudar, porque o que eu faço é muito específico. Vai no YouTube. Milhares e milhares de pessoas com o mesmo desafio. Vai no YouTube. Se você for no YouTube e falar o seguinte, ao longo da semana eu tenho que 10 vezes fazer isso aqui, eu te garanto que você vai encontrar uma ferramenta e a pessoa vai falar assim, uau! Então, essa conversa ela é muito recorrente. Eu encontro muitas pessoas que elas falam, Arthur, não sei nada de IA. Pô, faz um curso introdutório, vai ser muito importante. É o equivalente, porque perceba, hoje nós não falamos mais isso. Mas por quanto tempo que a pessoa colocava no currículo que ela tinha pacote Office? É o pacote Office de 2025. Então ela tem que fazer um curso de GenAI básico e elementar, porque é aprender a mexer no Word e no Excel. Básico. Mas a partir disso, tá tão fácil de mexer nessas ferramentas que, sinceramente, se ela for para o YouTube, ela se resolve. Arthur, eu não sei se já te perguntaram isso, mas é uma reflexão a partir do teu trabalho. Você deu um exemplo de como que a tua vida como palestrante ela é facilitada com uma inteligência artificial sobre vários aspectos. O que fica de você ali que é totalmente diferencial, que em nenhum momento agora uma AI pode fazer? Quais são esses elementos? Olha, eu gosto de acreditar, então deixa eu começar respondendo assim. Eu gosto de acreditar que é justamente essa capacidade de traduzir e customizar, porque um cuidado que eu sempre tive foi eu não tenho palestra de prateleira, eu não tenho palestra padronizada, depende da empresa, do evento e do dia que eu tô lá. Eu já modifiquei palestra 10 minutos antes de subir no palco, porque eu acho que seria uma contradição monstruosa. Então, eu jogo fora o meu material num horizonte de dias. Que eu falo, pô, isso aqui já é perecível, então isso aqui é leite. Eu olho aquilo, o mesmo prazo de validade que tem uma caixa de leite tem que ser o meu material. Mas principalmente eu tendo a ter esse olhar não hypado sobre essas coisas. Então, isso eu acho que não é tão trivial, que é essa capacidade crítica de olhar, olha, isso aqui está exagerado, isso aqui está muito, não é por aqui, não é por lá. Então, qual que é o trabalho que eu faço? Esse desafio de customização para cada evento, um desafio de comunicação, que é tentar pegar toneladas de coisas que eu consumo ao longo do dia, sejam livros, documentários, os eventos que eu participo. Eu vou para eventos no máximo a cada 4 semanas em algum canto do mundo para me oxigenar e tentar traduzir naquela 1 hora e meia de uma forma acessível. Então, assim, a coisa que eu busco fazer é justamente nesse mundo de uma complexidade ainda muito grande do mundo da tecnologia, tentar levar uma coisa um pouco mais convidativa. Do tipo assim, olha, tá muito mais perto do que você imagina. Vai lá e brinca com esse negócio. Então, honestamente, é isso que sobra. Todo o resto, uma IA pode me ajudar a fazer. A única coisa que me sobra é senso crítico, comunicação e a preparação dessas referências que muitas vezes são completamente aleatórias, porque os assuntos que eu busco, eles vêm de filmes, de músicas, são bem multimodais,
para tentar chegar nesse conteúdo e tornar ele um pouco mais acessível. No final das contas, o que eu faço é isso. Ficam aqui 2 exercícios, 2 reflexões. O primeiro que você trouxe, né, de entender o que eu faço hoje, que eu estou fazendo o papel de um computador ali, processando. E esse segundo exercício que você fez agora, tendo até você como próprio exemplo do que fica como diferencial ou como elementos que são muito característicos de você profissional. Arthur, finalmente conseguimos gravar. Eu já vou deixar aqui um convite para o próximo papo, porque com certeza. A gente praticamente passou só por metade do roteiro que estava combinado, mas, querido, muito obrigado. Obrigado. Acho que fica uma reflexão aqui. O teu olhar ele é bastante otimista, mas acho que você trouxe um termo ali muito importante para os dias de hoje, o senso crítico, né? Sempre ter o senso crítico aqui para não se perder. Obrigado pela conversa, pelo convite, que bom que deu certo. E só para fechar é justamente isso, né? O que nós precisamos entender é que o perigo da IA é ela causar atrofia mental, causar atrofia de julgamento, de senso crítico. Bom, já que eu posso resumir tudo, já que eu posso ter alguém que me resolve tudo, causar uma espécie de atrofia de capacidade de interpretação, de capacidade de entender e criar algo valioso, né? Então, acho que isso é bem importante, mas super obrigado pelo convite. Esse foi mais um episódio do Tech for Business. A gente desconstruiu aqui com o Arthur Igreja um pouquinho sobre o conceito de agente de AI, entender tantas transformações baseadas na AI generativa. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se encontra no próximo episódio.